Louvado seja o Senhor. Abramos, irmãos, a palavra do Senhor, lá no livro de Jonas. Temos tido a alegria de pregar, neste mês de janeiro, aqui em nossa igreja, esse livro precioso da palavra de Deus, numa série cujo tema é uma igreja apaixonada por missões. Na semana passada eu expus todo o capítulo 1, hoje o Senhor vai falar conosco no capítulo de número 2, mas a leitura começará a partir do versículo de número 15, do capítulo 1. Então abra sua Bíblia lá em Jonas, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 10 do capítulo de número 2. Eu convido a igreja para que se coloque de pé. Jonas, vai com fé que você encontra, irmão, está na sua Bíblia, persevere, você chega lá. Jonas, se você está ao lado de alguém que não tem tanta experiência com a Bíblia e você tem, por favor, se essa pessoa quiser, disponha-se a ajudá-la, certamente será uma grande bênção. Jonas, capítulo de número 2, 1:15 até 2:10. Assim diz a palavra do Senhor, ouçamos com atenção a leitura, irmãos. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora vocês lerão comigo responsivamente até o versículo 10, assim diz a palavra. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Oremos uma vez mais, santo povo de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da tua excelsa presença nessa manhã nós estamos. E, ó Deus, tu és o grande Deus. E ninguém se compara a ti em majestade, infinitude, eternidade, glória, honra e louvor. Ó Deus, se fôssemos por nós mesmos, nós não estaríamos vivos ao dirigirmos-nos a ti por causa da tua santidade e perfeição. Mas muito obrigado, Pai, porque o Senhor deu Jesus na cruz por nós. Ele que é a fonte de água viva, como ouvimos nessa manhã. Ó Pai do céu, que nessa manhã, enquanto ouvirmos a exposição da palavra, o Senhor fale à nossa mente, ao nosso coração. O Senhor encha a nossa vida da tua presença. O Senhor confronte, ó Deus, ó Pai, o que não há de bom em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor quebrante o nosso coração e nos leve à confissão e a uma consagração sincera ao Senhor durante todos os dias da nossa vida. Santo Deus, nessa manhã, que essa palavra traga transformação, restauração, cura e reconciliação
de pecadores contigo. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Você acredita mesmo que Jonas foi engolido por um grande peixe e sobreviveu? Dizia um teólogo liberal a um simples pastor do interior. Respondeu o simples pastor: claro que sim. E você não? Quero lhe dizer algo. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu ainda assim acreditaria. Porque a Bíblia disse. Ah, amados amigos e irmãos, essa história tem sido questionada durante muito tempo na história da igreja do Senhor Jesus. Mas não há questionamento algum para ela. Porque o próprio Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Rei da Glória, aquele que não mente, aquele que é a própria verdade, lá em Mateus 12:40, ele disse o seguinte: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias no coração da terra. Amados amigos e irmãos, Jesus citou a história de Jonas, amados irmãos, como uma narrativa histórica, e Jesus é o Filho de Deus e ele não mente. Somente, amados irmãos, essa argumentação já bastaria para que o coração de qualquer um que tenha dúvida fique tranquilo a respeito da historicidade e da inspiração do livro de Jonas, amados amigos e irmãos. Na semana passada eu trabalhei todo o contexto do livro e não vou voltar, amados irmãos, do contexto. Dando sequência à nossa exposição nessa manhã, o Senhor é muito claro para conosco e o meu desafio é que vocês tenham bem abertas as janelas da mente e deixem muito abertas as portas do coração, porque nessa manhã o Senhor, ao falar conosco, nos revela como Deus trata o rebelde. Como Deus trata o rebelde. Inicialmente, amados irmãos e queridas irmãs, o texto nos diz que Deus o disciplina. Como Deus trata o rebelde? Deus o disciplina. Olhe para a sua Bíblia, nós vamos ler. Eu lerei o versículo 15 e a igreja lerá o 16 e o 17. Assim diz a palavra. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Vocês o 16 e 17. Como Deus trata o rebelde, amados irmãos e irmãs? A Bíblia nos ensina que Deus o disciplina. Eu não vou entrar, amados irmãos, nos detalhes abordados do texto na semana passada. Infelizmente você não pôde ouvir o áudio porque a Vivo teve um problema com seu cabo, mas graças a Deus hoje parece que está todo mundo ouvindo em casa. Louvado seja o Senhor por isso. Mas, queridos amigos e irmãos, o texto da palavra nos mostra que Deus disciplinou a Jonas por causa da sua rebeldia. Pastor, como se dá essa disciplina? Explique para cada um de nós. Em primeiro lugar, amado irmão, Deus o disciplinou com a tempestade. Você se lembra da cena da tempestade? Lá estão aqueles homens no mar Mediterrâneo e de repente vinham ondas gigantescas e caíam sobre o barco, parecendo que iam parti-lo ao meio. Jonas dormindo, amados amigos e irmãos, e aqueles homens desesperados. Mas Deus os disciplina com a tempestade, uma disciplina dura. Mas, amados irmãos, a disciplina de Deus é muito boa, mas às vezes parece até desesperadora. Sabe por quê? Porque o texto diz que, depois de tudo, no final da nossa história, aqueles homens, por própria direção de Jonas, que agora é missionário, disposto a dar a sua vida por esses perdidos, amados amigos e irmãos, Jonas é lançado ao mar. Você já imaginou o que é ser lançado ao mar? Nos dias de hoje, há muitas pessoas que nadam muito bem, mas nos dias da antiguidade, dizem alguns comentaristas que parecem que os homens não sabiam nadar tanto assim em alto mar. Agora imagine Jonas sendo jogado no mar, cheio de ondas, uma disciplina aparentemente desesperadora. Mas essa disciplina, amados irmãos de Deus, é uma disciplina perfeita. Por quê?
O texto diz que quando Jonas foi lançado ao mar, o mar cessou da sua fúria. E aí nós encontramos aqui no versículo 16 e 17, o próprio autor do livro, que é o próprio Jonas, usando 3 vezes o nome de Yahvé. Senhor em maiúsculas é Yahvé, o inominável. Você se lembra que Yahvé significa que Deus é o eu sou o que sou, e nos relembra que Deus é autoexistente, é infinito, é imutável, é eterno, mas também é o Deus da aliança, o Deus que redimiu o seu povo e o libertou da escravidão do Egito. É o nome do Salvador. E o texto diz aqui, Senhor, Senhor, Senhor. Você sabe que no hebraico não tem superlativo, irmão. Então quando o judeu quer enfatizar algo, era como Jesus fazia, em verdade vos digo. Mas quando ele quer superlativizar ao máximo, ele repete 3 vezes. E é por isso que na Bíblia o único atributo de Deus que aparece 3 vezes é que Deus é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. E aqui então o texto diz Senhor, Senhor, Senhor. Não é por acaso a repetição. O Deus perfeito está no controle dessa disciplina. E até interessante, amado irmão, que talvez essa disciplina pareça dura para você, mas toda a disciplina de Deus é tremendamente amorosa. Sabe por quê? O Senhor não deixou Jonas sucumbir no meio do mar. O versículo 17 diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus não quer destruir o seu servo, irmão. E qualquer disciplina, até na igreja de Cristo Jesus, que seja aplicada sem amor e sem visar a restauração, não é uma disciplina que vem do Senhor. A disciplina do Senhor às vezes é dura, mas é marcada de amor, porque Deus não quer destruir o pecador, mas Deus quer restaurá-lo na presença do Senhor. Ah, irmãos, eu gosto muito do Salmo 119. E lá, amados irmãos, naquele Salmo, Davi diz, antes de ser eu afligido, eu creio que Davi é o autor, tá? Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Muitas vezes, irmão, quando Deus nos aflige, Ele nos traz de volta para Ele. Mas Ele é mais claro ainda no versículo 71 do Salmo 119, quando diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ah, amados amigos e irmãos, o nosso coração tem a tendência natural de desviar-se de Deus. E muitas vezes o Senhor tem que nos visitar com aflição. Muitas vezes Ele tem que nos visitar com a disciplina. Muitas vezes Ele tem que nos visitar com uma frustração. Muitas vezes Ele nos visita com sofrimento, para que nós, queridos irmãos e irmãs, entendamos que não podemos viver longe da presença do Senhor, que não devemos desobedecer a Deus, e que não devemos nos desviar dos seus caminhos. Ah, queridos irmãos e irmãs, na carta aos Hebreus, do capítulo 12, versículo 6, o texto diz que Deus disciplina a todo filho ao qual Ele ama, e açoita a todo filho que Ele recebe. E que se alguém não tem disciplina, é bastardo, não é filho. É como se Deus dissesse: quer pecar? Se arrebente. Deus faz isso com quem não é dele. Quem é dele, Ele disciplina, Ele traz de volta. Como Deus trata o rebelde, Deus disciplina. Certa feita, amados irmãos, eu fiquei sabendo da história de um pastor que andava cometendo coisas erradas, infelizmente, no secreto. Até que o grande Deus permitiu que uma pessoa que aquele pastor amava muito fosse ferida na sua saúde. E então aquele pastor, amados amigos e irmãos, entrou em desespero e se voltou para o Senhor e confessou o seu pecado. E Deus, por sua misericórdia, restaurou a pessoa a quem aquele pastor amava. Mas isso não acontece só com aquele pastor. Pode acontecer com você, meu irmão, com qualquer um que serve a Deus. Hoje, nessa manhã, eu quero desafiá-lo a olhar para o seu coração, porque muitas vezes você tem enfrentado as lutas que enfrenta. O seu coração está longe do Senhor? Como está o seu relacionamento com Deus?
Você é um crente, um cristão, uma cristã que tem uma vida abundante? Você se deleita em estudar a palavra do Senhor e ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele? Você vive para adorá-lo e dar a Ele toda a glória em sua vida a cada dia? Você vive para servir e não para fazer deste lugar o céu, como bem disse nosso querido pastor Piacente em sua preciosa aula nessa manhã? Ou você tem amado mais o mundo do que o Senhor? Meu amado irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus, porque quando nós amamos mais o mundo do que a Deus, Ele nos ama tanto que não está disposto a nos entregar para o mundo, mas Ele nos visita com disciplina, disciplina amorosa, disciplina que às vezes é até dura, disciplina difícil, mas que nos traz de volta para Ele. Eu quero lhe dizer nessa manhã, se o Senhor está te disciplinando, se parece que as portas do céu se fecharam para você, se as coisas não estão acontecendo do jeito que você imaginava, ô meu irmão, se arrependa hoje na presença do Senhor Jesus. Se prostre diante dele, peça a ele perdão pelos seus pecados e diga a ele: querido Senhor, conduz a minha vida de maneira que o teu nome seja glorificado e de maneira que eu viva para ti todos os dias da minha existência. Irmão, certa feita, quando eu era adolescente, lá na minha cidade, no interior de Minas Gerais, eu estava tentando viver uma vida piedosa, e eu venho de uma família cujo pai não é crente, e um lar assim é um lar às vezes um tanto quanto complicado, e eu andava meio triste com algumas coisas, e eu cheguei para o meu pastor e disse assim, falei: reverendo, eu estou tentando servir a Deus com fidelidade e as coisas não estão dando certo para mim, por que que as coisas acontecem desse jeito? Ele virou para mim: meu filho, faz o seguinte, se Deus está batendo, você deita no chão, tira a camisa e fala assim: Deus, bate, porque se o Senhor está batendo é porque eu estou precisando apagar. Eu falei: ô pastor, o senhor foi duro, hein? Mas, amados irmãos, nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Ele é soberano e Ele nos ama, e Ele sabe de todas as coisas. Então, se o Senhor está te disciplinando, dobre o seu joelho, peça a Ele a sua misericórdia, diga: Senhor, me ajuda a entender o teu desígnio para a minha vida. O Senhor está no controle de tudo, e se o Senhor está me disciplinando é porque o Senhor quer fazer de mim alguém mais parecido com Jesus. Ó meu irmão, que o Senhor traga quebrantamento para a sua vida em nome de Jesus, que a soberba seja destruída no seu coração em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Deus exalta o humilde, mas Ele abate o soberbo. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós saiamos logo da disciplina em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Você é um rebelde, irmão? Você tem se rebelado contra o seu Deus? Como Deus trata o rebelde? O texto já nos diz que Ele o disciplina, mas como Deus trata o rebelde? Deus o quebranta. Como Deus trata o rebelde? Deus o quebranta. E, amados irmãos, nós vemos a clara expressão disso em nosso texto. Pastor, qual é a primeira prova do quebrantamento de Jonas? Primeira prova do quebrantamento de Jonas, irmãos, é que Jonas voltou a orar. Se você se lembra bem o que eu expus na semana passada, o texto diz que Jonas, quando Deus mandou ir a Nínive, ele não só foi a Tarsis, mas diz o texto que ele fugiu da presença do Senhor. E a expressão no hebraico é literalmente: ele abandonou a face de Deus. Ele não só desobedeceu a ordem do Senhor, mas ele disse assim: Senhor, aqui para ti, eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou viver do jeito que me agrada, e eu não te busco mais. E no meio da crise da tempestade, os ímpios, os infiéis oram, mas Jonas nunca busca a Deus. Mas agora, amados amigos e irmãos, no meio da disciplina, quando ele cai no fundo do mar, e o Senhor manda aquele grande peixe engoli-lo. Imagine aí, irmão, o que é ser engolido por um grande peixe. Você fala: pastor, como é que é? Não é possível. Eu ouvi o Dr. Stuart Olliott contar certa vez num sermão, que por volta da segunda metade do século XVIII, a marinha britânica estava no mar, e de repente então caiu um daqueles soldados na água, e veio um grande tubarão branco de 7 metros e o engoliu. Então o capitão do barco tomou o seu arpoador e lançou ali então as suas lanças, e quando ele lançou a lança, o tubarão ficou um pouco, amados irmãos, perplexo, e então ele vomitou
vomitou aquele homem. Obviamente ele saiu dali muito mal cheiroso, né? E talvez você diga: pastor, que coisa nojenta, ele não deveria estar satisfeito. Irmãos, eu digo a vocês que ele estava muito alegre porque ele sobreviveu. O capitão usou o arpoador e matou o tubarão, e deu o tubarão de presente àquele homem, e aquele homem viajou por toda a Europa, dando testemunho de como Deus o havia libertado da morte, e lhe havia salvo da boca, não do leão, como disse Paulo, mas da boca do tubarão. Então, amados irmãos, isso que acontece aqui é muito claro e muito possível. E lá no ventre do grande peixe, que alguns dizem que é uma baleia, o texto não diz que é baleia. A Bíblia diz que Jonas voltou a orar, versículos 1 e 2, eu leio 1, a igreja 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Amados amigos e irmãos, Deus nos quebranta, e um sinal de que Ele nos quebranta é que Ele nos faz orar de novo. Amados amigos e irmãos, Ele faz com que aquele que deixou de orar agora volte a buscar a face do Senhor. Jonas diz a nós, irmãos: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Agora ele gritou para o Senhor, no meio da sua luta, da sua dor, ele disse: Deus me socorre. E aí o texto nos diz, irmãos, que do ventre do abismo ele gritou ao Senhor, e Deus o respondeu e ouviu a sua voz. Amados irmãos, certa feita eu ouvi um pregador galês contar a história, que no seu rebanho havia um casal de jovens que era muito precioso e que liderava a juventude da igreja. Mas depois eles se casaram e se enamoraram muito um do outro, e ambos tinham excelentes empregos, e eles se locupletavam em si mesmos, e eles achavam que não precisavam de ninguém mais, e de repente eles excluíram as suas amizades, e daqui a pouco eles pararam de ler a sua Bíblia, eles pararam de orar, eles deixaram de ir à igreja, e diante dos olhos dos homens, eles abandonaram o Senhor. Até que depois de um tempo, Deus deu a bênção àquela querida de engravidar. E quando ela engravida, o seu filhinho nasce muito enfermo. E ele tem que colocar uma torneirinha na sua cabeça, amado irmão, fincada, para que saia o líquido que está ali, dentro da sua cabeça, alojado ali, ao lado do seu cérebro. Sabe o que aconteceu com aquele casal? O que vocês acham? Eles voltaram a orar. Eles voltaram a clamar. Ah, irmãos, aos nossos olhos uma grande tragédia, mas Deus, dentro de sua providência soberana, usa os meios que Ele quiser para trazer os seus filhos e as suas filhas de volta a Ele. Como está a sua vida de oração? Será que o Senhor tem que usar com você de expedientes de disciplina para trazer você de volta para Ele? Se Deus é a maior bênção que existe, se a maior alegria existe na comunhão com Deus e em ser pleno e cheio do seu Espírito Santo, a bênção mais maravilhosa que você pode ter é a bênção de ter comunhão com Deus, de ouvi-lo falar pela sua palavra e de derramar a sua alma na presença dEle em oração. Mas se o seu coração gelou, meu irmão, Deus quebranta você. Louvado seja o Senhor por isso. E o primeiro sinal de quem foi quebrantado é que essa pessoa volta a orar. Se você não está orando, irmão, volte a orar hoje em nome de Jesus. Que Deus traga quebrantamento sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Amém. Ninguém quer quebrantamento, né? Deus tenha misericórdia de nós, viu? Como Deus trata o rebelde, Deus o quebranta. Deus restaura a oração, mas Deus faz com que ele reconheça a soberania de Deus. Vamos ouvir Jonas orando? Pois me lançaste no profundo dos mares. Jonas não é arminiano, irmãos. O Deus dele é soberano. A tragédia não pegou Deus de surpresa. Ele diz aqui: tu me lançaste. Deus está no trono no meio de toda a nossa tribulação. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Foi Deus quem o jogou ali. Mas ele é mais claro ainda: todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim.
Irmãos, quando nós vamos na praia e tomamos um caldo, muitas vezes nós ficamos perplexos, mesmo com o pé na areia. Agora imagina alguém jogado no mar, e ele diz, todas as tuas ondas e vagas, foi como se todo o mar passasse por cima dele. Mas ele diz aqui, quem é o dono das ondas? Aqui, ó, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Deus é soberano, irmão, no seu quebrantamento. Deus é soberano nas lutas que você enfrenta. Sabe onde Deus está no momento de maior desespero da sua vida? Deus está no trono. Ele governa sobre tudo. E Ele é soberano. E Ele ama você, pois deu Jesus em seu favor. Então não blasfeme do Senhor, não abandone o seu Deus, não pense que Ele se esqueceu de você, não dê ouvidos à voz do diabo. Deus está no controle de tudo, está usando tudo isso para que você se aproxime do Senhor. Quebrante-se na presença dEle. O texto diz, irmão, lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas entrou em desespero. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Veja que agora Deus é o centro, Jonas não é mais o centro. Os olhos de Deus, o templo de Deus. As águas me cercaram até a alma. Ele conta o seu desespero. O abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Tudo decreto de Deus para quebrantar o profeta rebelde e endurecido que anda longe do seu Deus. Ah, queridos irmãos e irmãs, ele conta para nós que agora já dentro do peixe, ele desceu até aos fundamentos dos montes, porque aquele grande peixe vai no profundo do mar, lá no pé onde nasce a montanha. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Jonas, irmãos, disse, já era. Quem é jovem aí não sabe muitas vezes o que é ferrolho, né? Isso é coisa de antigamente. Acho que a porta da igreja ali é com ferrolho, né, meu diácono? Você fecha ali, ó, e tranca aí, já era. Não acontece mais nada. Trancou o ferrolho, acabou. E ele diz, ó, a porta de Deus fechou para mim para sempre. Ele achou que tudo estava acabado. Ah, irmão, Deus usa o quebrantamento para nos mostrar que Ele é soberano, para nos mostrar que quem manda na nossa vida é o Senhor, para nos mostrar que nós não estamos nesse mundo somente para realizar os nossos próprios desejos e o nosso próprio gosto, mas nós estamos aqui para obedecer à vontade de Deus. E se nós não obedecermos voluntariamente, de um jeito ou de outro, o Deus soberano nos levará a fazer tudo o que Ele quer. E aí, você tem feito o que Deus quer? Você tem obedecido a esse Deus? Não se desespere, o Deus soberano que está provando você te ama. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas esse Deus que quebranta Jonas, o faz orar, amado irmão, faz com que ele reconheça a soberania de Deus, mas ele agora também reconhece que o Senhor é o Deus que o ama e o livra. Versículo de número 6, na segunda metade, diz: contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Jonas sabe que ele está experimentando um grande livramento. E agora o grande livramento não é porque ele é bom. Ele sabe que é pecador e ele diz, se algo bom está acontecendo na minha vida, é porque o Senhor me ama. Me fizeste subir da sepultura, me ressuscitaste, oh meu Deus. Nós já ouvimos semana passada que ele é um tipo de Cristo. E como Cristo ficou 3 dias na terra, Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, mesmo sendo pecador. E como Jonas foi jogado para fora do ventre do peixe, Jesus ressuscitou, amados irmãos, de sua tumba. Por isso Jonas usa com propriedade essa palavra aqui, que Deus, amado amigo e irmão, o ressuscitou. Ele diz que quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele diz que agora, tendo reconhecido que Deus o livrou e o libertou, ele ora e Deus atende às suas orações. Que bênção maravilhosa, irmãos, é saber que Deus é o Deus que responde às nossas orações. Você já foi quebrantado pelo Senhor alguma vez? Algumas vezes Deus já quebrou você? Muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja e não sabemos muito bem o que nós cantamos. Isso me preocupa muito. Além de termos que cantar o que é certo, a doutrina certa da Bíblia, mas até cantando a doutrina certa, nós temos que meditar
muitas vezes no que nós cantamos. Eu amo muito aquele cântico que diz: eu quero ser um vaso novo. E é um cântico muito quebrantador, mas em algum momento a gente canta assim, ó: quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você sabe o que você está pedindo para Deus quando você está falando isso? Você está dizendo: Deus, ó, não quebra o meu relógio não, né? Foi presente de Natal da minha esposinha. Quebra a minha vida. Mas muitas vezes nós precisamos disso mesmo, irmãos, porque o nosso coração é pecador. Naturalmente nós queremos nos afastar de Deus, e se Ele nos ama, Ele vai nos quebrar, para que nós, humilhados aos seus pés, nos voltemos para Ele. Ah, irmãos, um dos textos maravilhosos de revitalização, que é o nosso tema desse ano, é 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Você tem se humilhado na presença do Senhor, meu irmão? Ou você é aquele crente que só anda em cima do salto alto e olha para todo mundo assim de maneira superior? Você acha que Deus vai aceitar que você se porte dessa maneira? A Bíblia diz que você tem que se humilhar, tem que voltar a orar. Mas não é só orar no sentido de que Deus é o supermercado da hora. Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Você pode pedir, a Bíblia manda. Mas o texto diz: orar e me buscar. Oração não é só ter um Deus que satisfaz tudo que eu quero, mas é conhecer o Deus das Escrituras e me relacionar com Ele, e buscá-lo, e ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele todos os dias da minha vida, para que eu seja cheio da sua presença e transformado por Ele. Você, quando ora, você busca a face de Deus? Você busca conhecê-lo? Mas o texto diz que, além de orar, buscar e se humilhar, nós temos que mudar de vida. Converter é dar um giro de 180 graus e mudar o rumo dos seus passos. Nessa manhã o Senhor está te chamando a se humilhar. Se há alguma coisa na sua vida que ofende a Deus, se humilhe hoje na presença do Senhor, em nome de Jesus. Se você deixou de orar, é hora de voltar a orar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Não espere, meu irmão, que uma torneira seja fincada na sua cabeça ou na cabeça de alguém que você ama. Volte a orar. Mas não só ore como se Deus, meu amado irmão, fosse bombril, 1001 utilidades. Não, meu irmão. Busque a face de Deus. Busque conhecê-lo mais. Busque ser cheio da sua presença. E peça a Deus para mudar a sua vida, emendar seus caminhos, para que você seja um homem parecido com Jesus, para que você seja uma mulher parecida com Jesus, para que todos nós sejamos um povo que se parece com Jesus. Que Deus quebrante a minha, a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Que Deus nos quebrante, em nome de Jesus. Pastor, está duro o banco hoje, hein? É? Que sermão. Não, irmão, calma aí, segura aí, tem bênção para você. Como Deus trata o rebelde? Deus o disciplina, Deus o quebranta. Louvado seja o Senhor. Deus o restaura. Como Deus trata o rebelde, Deus o restaura. Ah, amados irmãos, nós vamos ler o versículo 8 até o versículo de número 10. Eu lerei o 8, a igreja lerá o 9 e o 10. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vocês o 9 e o 10. Louvado seja o grande Deus, porque Ele não nos deixa na disciplina para sempre. Ele nos tira dela, Ele nos levanta e Ele volta a nos usar para a glória e honra do nome do Senhor. Irmão Jonas reconhece o seu pecado. Olha o que ele diz aqui no versículo 8.
Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas reconhece, irmão, que a base de todo pecado é a quebra do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento, santo povo de Deus? Igreja presbiteriana sabe os 10 mandamentos, vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Lutero falava muito isso, que toda quebra de qualquer mandamento tem como sua base a quebra do primeiro mandamento. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque quando eu peco, eu me rebelo contra Deus. E quando eu me rebelo contra Deus, eu estou fazendo de qualquer bem, pessoa ou coisa, o meu próprio Deus. Ou estou fazendo de mim mesmo o meu próprio Deus. O que Jonas está dizendo é o seguinte: ele foi um idólatra. Muitas vezes você pensa que idólatra é só quem se dobra diante de uma imagem e a beija. O que é pecado é a quebra do segundo mandamento. Mas, irmão, talvez você não tenha uma imagem na sua casa, mas se você coloca o seu bem-estar pessoal no lugar de Deus, isso é idolatria. Se alguém coloca o bem-estar no lugar de Deus, quando você é incomodado na sua comodidade, você fica irado, porque você acha que você tem direito de ter comodidade nesse mundo. Ou se você coloca a sua esposa e o seu esposo no lugar de Deus, no dia em que o seu esposo te dá uma má resposta, no dia em que a sua esposa se levanta contra você, você fica irado, porque ela é o seu Deus e ela não pode deixar de te satisfazer. É errado. Por isso muitos casais cristãos vivem em contendas, porque eles se colocam um ao outro no lugar de Deus, e ninguém pode suprir essa expectativa, ninguém pode ser Deus na vida um do outro. Não coloque sua mulher no lugar de Deus, meu irmão, ela é pecadora e ela vai falhar, e você, minha irmã, não coloque seu marido no lugar de Deus, porque ele é pecador e ele vai falhar. Ninguém suporta adoração, só Deus pode ser adorado, amados amigos e irmãos. Mas quando um homem coloca as suas finanças no lugar de Deus, irmãos, também isso é trágico. Eu estou recomendando para alguns irmãos a leitura de um livro precioso, e se Deus me permitir, esse primeiro tempo a gente está conhecendo a igreja, e o trabalho está intenso, mas depois eu quero treinar um grupo, talvez de homens e de mulheres aqui, estudando, inclusive esse livro, se chama Deuses Falsos. O reverendo Tim Keller, pastor da Redeemer Presbyterian Church, lá em Nova York, nesse livro preciosíssimo, conta que na época da crise de 2008, um dos principais investidores, amados amigos e irmãos, das fortunas das famílias reais da Europa, tinha um seu escritório, um edifício na Madison Square, e quando a bolsa quebrou, amados irmãos, aquele homem cortou os seus 2 pulsos e sangrou até morrer. O dinheiro era o seu Deus. O dinheiro é um péssimo Deus, porque ele exige de você entrega total. Ele conta de um grande executivo do HSBC que, numa cobertura belíssima e incomparável em Londres, cheia de glamour, riqueza e glória, jogou uma corda dentro do seu guarda-roupa e se enforcou, porque a bolsa quebrou, porque o prazer e a alegria daquele homem estava no seu dinheiro, e se ele não tem trabalho, se ele não tem dinheiro, ele não quer viver. Idolatria mata. O que você tem colocado no lugar de Deus, meu irmão? Que Deus tire qualquer idolatria da nossa vida em nome de Jesus, amém, meu irmão? Que não haja dinheiro, que nós não coloquemos nossos filhos. Irmãos, ouçam aqui em nome de Jesus, eu estou pastoreando vocês do púlpito. Há muitos pais que estragam seus filhos porque os idolatram. Ah, meu irmão, nenhum filho é igual ao outro. Às vezes nós temos um filho que tem muita habilidade para estudar, é muito bom nos livros, e ele aprende idiomas e sabe todas as línguas e só tira 10, mas de repente o outro filho é melhor para o relacionamento. Nós não vamos deixá-lo sem estudar, nós vamos fazê-lo estudar mais ainda. Mas se ele não tirar 10, como o irmão mais velho dele tirou, nós não vamos falar: seu irmão tirava 10, por que você não tira 10? Você mata a criança se você fizer isso. E você faz isso por idolatria, porque você diz: os meus filhos têm que ser nota 10. Quem disse? Não há nada de errado em querer que eles tenham boas notas, mas nós vamos matá-los quando eles não tirarem 10? Isso é idolatria. Eu não vou contar o livro todo para vocês não, depois vocês leem. Irmãos, o texto continua a dizer para nós. Então, em primeiro lugar, quando nós somos restaurados, nós fugimos da idolatria. Em segundo lugar, nós reconhecemos que Deus é misericordioso. O texto diz: aqueles que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso.
Terceiro lugar, amados irmãos, quando somos restaurados, nós agradecemos as bênçãos de Deus, nós paramos de murmurar. O texto diz: com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. E aqui é a ação de graças. Quando você, meu irmão, é restaurado, você começa a valorizar tudo que tem. Você não se preocupa se o seu irmão tem um carro internacional do ano e você tem um Fusca do ano 75. Você vai dizer: louvado seja Deus, meu Fusca anda, ele me leva para onde eu posso servir a Deus. Você vai ser agradecido, né? Porque Deus cuida de você. Ele te deu a salvação, te alimenta, te veste, te abençoa. Você não vai viver se comparando com ninguém. Você vai se alegrar no seu próprio Deus. Mas você vai cumprir os seus compromissos. Jonas disse: o que votei, pagarei. Deus me chamou para pregar. Eu abandonei Deus, abandonei o ministério. Agora eu vou voltar, cumprir minha missão. Ainda que ela não me agrade, eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou ser crente de verdade. Eu vou dar testemunho para a glória e honra do nome de Jesus. Mas ele diz, amado irmão, quando é restaurado, que ele reconhece quem verdadeiramente é o seu soberano Salvador. Ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Quem nos salva é Deus, irmão. Jonas dá uma aula de teologia reformada aqui. Deus é soberano na libertação dele do ventre do grande peixe, na salvação dos ninivitas que acontecerá, na transformação da sua vida e da minha vida, nas pessoas que ele vai converter aqui. Quem converte o pecador perdido é o Deus soberano. A salvação pertence ao Senhor. Ora, pois, irmão, se a salvação pertence ao Senhor, se nós queremos ver Deus salvando os seus eleitos, então nós vamos nos dobrar de joelhos na presença do Senhor, clamando a Ele que salve aqueles de nossa família que ainda não tem Cristo, que salve as pessoas dessa cidade que andam longe do Senhor, que faça com que os seus eleitos venham à nossa igreja. Que Ele, amado irmão, salve seu povo. Amado irmão, para que o seu reino se expanda nesse mundo e para que o nome de Cristo Jesus seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Terminando a exposição, nós vemos que quando Jonas é restaurado, Deus fala ao grande peixe. E aqui nós vemos o vômito mais abençoado da história, o vômito da graça, né? O peixe o vomitou na terra e ele teve que cumprir a sua missão. Irmão, ao ouvir uma mensagem como essa, eu quero lhe perguntar: você é um rebelde? Por que Deus se dá o trabalho de disciplinar você amorosamente, de te quebrantar e de restaurar o seu relacionamento com Ele, de fazer você uma bênção? Sabe por quê? Porque na plenitude dos tempos, Ele tratou o Filho dele como o maior de todos os rebeldes. Na plenitude dos tempos, Ele tratou o Filho dele com a ira que deveria cair sobre todos os rebeldes redimidos. Isaías, como um grande autor, inspirado pelo Espírito Santo, pinta um quadro, e nós quase o vemos, irmãos, o quadro de Isaías. Ele diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, descarriados longe de Deus, e o Senhor fez cair sobre Ele o pecado de todos nós. Irmão, sabe por que você não vai ser tratado como um rebelde eterno? Porque a ira de Deus sobre a tua rebelião já caiu sobre Jesus na cruz. Então, se você foi um rebelde, é um rebelde, ainda quer ser um rebelde, nessa manhã peça a Deus para quebrantar seu coração. Peça a Deus para te ajudar a entender que a disciplina é prova de amor.
e diga ao Senhor nessa manhã: Deus, restaura a minha vida. Eu quero me tornar um homem de oração, eu quero me tornar um servo fiel, eu quero me tornar um marido melhor. A irmã diga: eu quero ser uma esposa mais dedicada e consagrada. O filho diga: eu quero obedecer meu pai e andar nos caminhos do Senhor. O pai diga: eu quero ser fiel a ponto de ensinar meu filho a verdade e chamá-lo à presença de Deus. Deus quer trazer restauração para a sua vida nessa manhã, meu irmão. Que Deus restaure a sua casa em nome de Jesus. Que Deus restaure o seu casamento em nome de Jesus. Que Deus restaure a vida de seus filhos em nome de Jesus. Que Deus restaure a sua comunhão com Ele em nome de Jesus. E o primeiro sinal de que Ele está fazendo isso é que nós voltamos a orar. Oremos nesse momento, irmãos. Que Deus restaure a sua vida em nome de Jesus.